Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos em Cristo, é com muita alegria e esperança renovada no Senhor Jesus que aqui então prosseguimos com o nosso ensino, com a nossa exposição da carta de Paulo aos Colossenses. Nossa oração é para que você que nos ouve, você que ouve esta palavra de Deus, seja enriquecido, seja abençoado com a palavra que será repartida aqui. Nossa oração também é que o Espírito Santo ilumine a sua mente, o seu coração, e o que você ouvir neste vídeo seja para você espírito e vida, palavra que gere vida, palavra que traga consolo, palavra que traga para você alegria no espírito e mais ainda, que renove a sua esperança, que reavive a tua fé para o teu caminho com Cristo Jesus. Em nome dele oramos. Amém. O nosso texto para hoje é a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos de 8 a 17. Só repetindo então, para que você possa nos acompanhar, Colossenses, capítulo 2, versículos de 8 a 17. Passo então a leitura do texto para esta noite. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados, com circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, o versículo 8 continua um assunto que é um dos principais assuntos aqui desta carta. Na verdade, a partir aqui do versículo 8, temos a principal seção na carta em que Paulo trata com mais profundidade, com mais detalhes, sobre estratégias e estratagemas que o inimigo de nossas almas usa para tentar nos aprisionar, nos capturar de novo e assim nos conduzir pelo caminho errado ou, no mínimo, tornar a nossa vida muito difícil e infrutífera. Esse assunto aparece em outros trechos da carta de Paulo aos Colossenses, mas é aqui, a partir do verso 8 e até o final do capítulo, esse é o trecho no qual o apóstolo Paulo expõe com mais detalhes os falsos ensinos, as falsas doutrinas e as estratégias sutis que o nosso inimigo, Satanás, muitas vezes usa para tentar nos causar dano ou mesmo nos desviar de Cristo. Hoje, como já expliquei, vamos ler e explicar do versículo 8 ao 17. Mas esse assunto das heresias e da operação do engano continua depois do verso 18 ao 23, que será objeto do nosso próximo vídeo, permitindo o Senhor. Mas então vamos aqui para o versículo 8 e vamos entender aqui do que se trata. O versículo 8 há um alerta no seguinte sentido: tende cuidado
para que ninguém vos faça presa sua. Como assim? Em outro texto da palavra de Deus, que passo a ler, que nos ajuda a compreender esse versículo, 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9, aqui, nesse outro trecho, vamos compreender como o inimigo age a partir dessa descrição que passo a ler. 1 Pedro 5, 8 e 9, diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, usando esses dois textos, Colossenses 2,8 e 1 Pedro 5, 8 e 9, nós enxergamos as seguintes imagens. Satanás é comparado a um predador, a um leão, que fica rondando, olhando, vigiando, buscando oportunidade para atacar, para devorar, para arrebatar algum de nós como presa. E essa linguagem aqui no Colossenses 2,8 diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Então é uma linguagem semelhante. O inimigo está aí cercando como um leão e ele quer nos aprisionar, ele quer nos capturar novamente. E eu quero lembrar aqui o que já comentamos em Colossenses 1, verso 13, onde afirma que Jesus nos resgatou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aliás, o Pai fez isso. O Pai nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, qual é a realidade, irmãos e irmãs queridos? Você e eu, que andamos com Jesus, que somos dele, somos seus discípulos, nós fomos libertos da acusação do diabo, o escrito da dívida, aquele documento que Satanás usava diante de Deus com a lista dos nossos falhas e pecados, e ele usava isso para nos acusar e nos manter prisioneiros seus. Nós fomos libertos, a dívida foi paga, o escrito que era contra nós, que era contra você, contra mim, foi encravado na cruz do Calvário, não vale mais nada. Mas Satanás não desiste, ele fica agindo, cercando, jogando ensinamentos falsos, é isso que vou explicar na sequência, tentando nos levar a misturar nossa compreensão com ensinamentos humanos, e assim Satanás quer capturar você e a mim e nos tornar novamente dominados por ele. Nós que já fomos libertos, nós que já fomos transportados do império maligno dele e já estamos colocados dentro do reino de Jesus. Aleluia! Mas temos que vigiar. Os textos que li nos alertam quanto a essa ação do inimigo. Então, detalhando agora Colossenses 2,8, Satanás usa filosofias, maneiras de pensar, sutilezas, maneiras de jogar pensamentos e ideias que parecem que fazem sentido, mas no fundo são enganos. Eu vou dar exemplo de alguns desses. E para isso ele usa tradição dos homens, conhecimento humano. Eles aqui fala também segundo rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então nós temos de um lado o inimigo sutil, ardiloso, conhecedor de muitas coisas, tentando lançar sobre você e sobre mim ideias, maneiras de pensar, argumentos que parecem muito convincentes. O verso 4 desse mesmo capítulo fala para que ninguém nos engane com palavras persuasivas, que são palavras convincentes. Mas todas essas estratégias do inimigo, elas se baseiam em uma maneira errada de conhecer, se baseia em conhecimento humano e não baseado em Cristo. Você pode ver que o final do verso 8 diz assim: e não segundo Cristo, e não de acordo com Cristo. Eu quero aqui então fazer um paralelo com o que aconteceu lá no Gênesis, do capítulo 2, verso 9, para que possamos compreender, irmãos e irmãs, que há duas fontes de conhecimento.
há dois caminhos para obter conhecimento e que produzem resultados muito diferentes. Deus criou o homem, Deus criou o jardim do Éden, colocou o homem, o primeiro homem, que a Bíblia chama de Adão, para cuidar do jardim. E no meio do jardim, lá em alguma área do jardim, o Senhor Deus, plantou 2 árvores especiais. Então eu passo a ler Gênesis 2, versículo 9. Lemos o seguinte: o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, de acordo com esse texto, Gênesis 2:9, Deus colocou no jardim 2 árvores especiais. Havia uma variedade de árvores, uma variedade de frutos para alimento do homem, mas 2 árvores especiais. Uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: dessa árvore, do fruto dessa árvore, não coma. E a outra era a árvore da vida. Ora, a árvore do conhecimento do bem e do mal era a possibilidade do ser humano adquirir conhecimentos apartado de Deus, em rebelião contra o Criador. E Satanás, que se rebelou contra Deus antes do homem cair no pecado, induziu o primeiro casal a buscar conhecimento a partir dessa experiência de rebelião contra Deus. A rebelião contra o Criador, a desobediência a Deus levou o primeiro casal a comer daquela árvore. E o Senhor diz no capítulo 3, eis que o homem e a mulher se tornaram como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Então, de fato, há uma fonte de conhecimento errada, ilegítima, e que Satanás não desistiu de usar essa fonte até hoje. Do outro lado no jardim, do outro lado não, lá próximo do jardim, lá no meio, também tinha outra árvore especial, que era a árvore da vida. E o fruto da árvore da vida tinha o poder de dar vida eterna, está lá em Gênesis 3. Deus diz, ora, eles conhecem o bem e o mal, como nós. Uma referência à Trindade. Então, vamos expulsar o homem do jardim, no caso ali Adão e Eva, para que eles não comam do fruto da árvore da vida e tenham vida eterna. Então, a árvore da vida era, de alguma maneira, representava a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus Filho, porque é Jesus quem dá a vida eterna. Agora, se liga no seguinte, em João 17:3, o Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, Jesus define vida eterna como conhecer a Deus, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Queridos irmãos, queridas irmãs, olha que coisa, por um lado tremenda e por outro lado perigosa e sutil. A vida eterna é conhecer a Deus, conhecer a Cristo. E já lemos no capítulo 2 de Colossenses que em Cristo, verso 3, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aleluia! Então nós temos através de Cristo, na pessoa dele, Senhor, Criador, sustentador de todas as coisas, e nele estão todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria, e nós estamos nele. E nós estamos ligados a ele. Então Satanás sabe que você e eu, que temos o Espírito Santo, que estamos em Cristo, nós temos acesso a uma fonte de conhecimento e de sabedoria que vem de Deus, que é perfeito, que é lindo, que é completo, que é poderoso. A sabedoria de Deus é pacífica, é benigna, produz frutos bons. Mas Satanás fica jogando para você, para mim, para toda a humanidade e para todos os cristãos outras fontes de conhecimento que vêm da filosofia, dos pensamentos humanos, que vêm segundo tradições criadas por homens e às vezes tradições criadas por homens, mas inspiradas pelos demônios. Então, ele quer estragar
o nosso acesso ao conhecimento pleno, lindo e verdadeiro que é em Cristo Jesus. Deixa eu só insistir com esse ponto. Existem duas fontes de conhecimento, duas formas para nós, seres humanos, crescermos no conhecimento. Uma é em Cristo, representado no Éden pelo fruto da árvore da vida. E aí temos acesso, queridos irmãos, a todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e uma sabedoria e um conhecimento que nos levam a conhecer a Deus, a conhecer Jesus, uma sabedoria e um conhecimento que nos levam à vida eterna, vida em abundância, vida na comunhão com o nosso Pai, vida que começa aqui e não acaba jamais. Mas Satanás quer enganar você e a mim, contaminando a nossa fonte, o nosso conhecimento. Aqui no versículo 16, eu vou adiantar a explicação dele, mas eu vou voltar aos versículos anteriores para explicar. Já tem alguns exemplos. Por exemplo, o verso 16 diz assim: ninguém vos julgue por comida ou bebida, ou dias de festa, ou luas novas, ou sábados. Ora, no mundo de hoje, nas últimas décadas, o que não falta é vários tipos de doutrina de ensino com relação a alimentos. Tem pessoas que se abstêm de determinados alimentos alegando razões espirituais, alegando que comer certo alimento tornaria essa pessoa espiritualmente rebaixada. Ora, a Bíblia diz que tudo que Deus criou é puro. Se você ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, vai ficar claro ali, não vou ler o texto que é um tanto longo, mas fica claro ali que os alimentos são bons. Então, Satanás inventa doutrina, inventa coisa para complicar a sua vida e a minha, com 1000 regrinhas de você come disso, não come daquilo. Então, mas é uma tentativa dele de trazer para a nossa vida um tipo de conhecimento que não tem nada a ver com o conhecimento de Deus. Porque a palavra diz que todo alimento que Deus criou é bom e puro, desde que recebido com ação de graças. Também no verso 16 aqui, que eu estou adiantando a explicação, fala de datas, de rituais. Queridas irmãs e queridos irmãos, havia uma ação do inimigo contra os cristãos da igreja de Colossos, tentando contaminar a fé deles com ideia do tipo: olha, tudo bem, Jesus é bom, mas você também precisa conhecer os anjos. Ah, mas você tem que guardar as festas especiais. Olha, preste atenção, quando for lua de tal jeito, lua nova, lua cheia, há certas cerimônias e festas que você tem que observar para que você seja uma pessoa mais elevada. Ora, ainda que no Antigo Testamento haja festas estabelecidas por Deus e que são representações proféticas que apontam para Jesus, elas são apenas sombra, não são a realidade. Agora, hoje em dia, outros tipos de ação do inimigo tentam confundir a sua cabeça e a minha. Então, o Satanás usa raciocínios que vêm da universidade. Por exemplo, diz que todo ser humano tem direito a escolher como vai viver. Isso é parte verdade, Deus deu a escolha. Mas o que eles não dizem é que as nossas escolhas trazem consequências. O que eles não dizem é que se alguém escolhe viver de acordo com padrões completamente opostos aos padrões de Deus, que essa pessoa vai estragar a sua própria vida. Mas percebe a sutileza? Não é tão bonito dizer não. Cada um tem o direito de viver como quiser, tem o direito de ser feliz. Minha irmã, meu irmão, isso é sutileza do diabo. Deus não nos criou nem para ser feliz, nem para ser infeliz. Deus nos criou para que o conheçamos, para que tenhamos vida com Ele. E quando conhecemos o nosso Pai através de Jesus, quando conhecemos Jesus pela palavra, pelo ministério do Espírito Santo, somos bem-aventurados.
Mas percebe a sutileza? Que argumento lindo? Não, todos têm o direito de ser felizes. Isso é sutileza. Deus nos criou para que o conheçamos. Deus é um Pai que deseja que nós nos tornemos filhos e tenhamos uma vida com Ele. Sem falar de argumentos falaciosos que vêm lá da academia, né? Dizem lá que o ser humano surgiu através da evolução de espécies microscópicas que foram se tornando complexas e até que um dia estamos nós aqui. Ora, por favor, isso parece sabedoria. Isso é mentira. Isso é pura mentira. Primeiro, a vida não surge por acaso. Para quem estudou um pouco na escola, a teoria que diz que a vida surge do nada é a teoria da geração espontânea, que é evidentemente absurda e impossível. Não tem como um punhado de matéria inorgânica ou mesmo orgânica, dali de repente pular um ser vivo. Não é assim. Não funciona. Então há tantas outras teorias e ideias que vêm tentar confundir a sua cabeça e a minha. Você quer saber como a vida surgiu? É simples, Deus criou a vida. João capítulo 1, falando do verbo de Jesus antes de encarnar, diz assim: nele estava a vida. Jesus é o criador da vida, ele é o sustentador da vida. Você foi criado por Jesus, você foi criada por Ele. Nós não somos frutos de uma evolução cega, de um acaso que gerou qualquer coisa. O acaso não gera nada. Nós somos criados por Deus, por um Deus amoroso, por um Pai que nos deseja de volta. Então não dê ouvidos a essa conversa fiada, não dê ouvidos a tanto de besteira, de sutileza, que a mídia está cheia. Maior parte do que você lê nos noticiários é rudimentos do mundo, é tradição de homens, é filosofias humanas e não tem nada a ver com Cristo Jesus. Agora olha o outro lado, o verso 9 diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Queridos irmãos e irmãs, isso é tremendo. Por quê? Porque na pessoa de Jesus, no corpo físico ressurreto de Jesus, habita, reside toda a expressão de Deus. Não há nada que possa superar isso. E mais, o verso 10 diz: e vocês estão completos nele. Queridos irmãos e irmãs, o que vem aqui do verso 11 para frente é uma descrição de como nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, e portanto nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós, e por isso nós estamos completos, perfeitos em Cristo. E em Cristo nós temos acesso à vida, à luz, à paz, ao perdão, libertos do poder do pecado. Olha, você que me ouve, tome por fé o seguinte: eu estou em Cristo Jesus e, portanto, eu estou perdoado. A minha dívida foi paga e Satanás, demônio, academia, eu não devo mais nada a ninguém. O Senhor me resgatou, Ele encravou a minha dívida e enfileirou Satanás e os demônios em um desfile de humilhação pública, como os generais romanos faziam quando voltavam das campanhas vitoriosas. Jesus expôs Satanás e os demônios à humilhação pública diante da eternidade, e Ele nos libertou. Aleluia! Eu não quero ceder nada ao inimigo. Jesus, falando do inimigo, diz assim: ele se aproxima e ele não tem nada em mim. Eu não quero ter pensamentos do diabo, eu não quero ter raciocínios humanos, eu não quero pensar segundo rudimentos do mundo, que é um conhecimento humano, fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todo conhecimento humano obtido em rebelião, todo conhecimento que não está resgatado pela verdade revelada em Cristo na palavra é conhecimento maligno e produz a morte. Agora, como que nós temos acesso a Cristo e a tudo isso? Isso é o tema dos versos seguintes. Falando então da nossa união com Cristo, verso 11. Em Cristo estáis circuncidados, com circuncisão não feita por mão,
Aqui Paulo usa de uma figura da circuncisão. O que era a circuncisão? Ao 8º dia, o menino, o filho varão, era levado diante dos líderes judaicos e então, com um instrumento afiado, era removida a pele que encobre a extremidade do pênis, que chama na Bíblia de prepúcio. E a circuncisão física, a remoção dessa pele, era um sinal visível de que aquela família, aquele povo, tinha aliança com o Deus verdadeiro. Mas quando nós somos sepultados com Cristo no batismo, verso 12, nós somos crucificados com Ele. Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridas irmãs, queridos irmãos, nós morremos com Cristo, somos crucificados com Ele. E o corpo do pecado, o velho homem, e o corpo do pecado tanto diz respeito, por vezes, ao nosso corpo físico, em alguns aspectos, como também diz respeito à nossa natureza pecaminosa, errada, que contaminou a nossa alma. O corpo do pecado, do Horácio, morreu, foi crucificado com Cristo, foi sepultado com Ele no batismo. Então, essa é uma realidade sublime, porque não só o velho homem, a nossa velha natureza, que herdamos de Adão, é removida, é morta, é crucificada em Cristo, à semelhança da pele do prepúcio que era removido na circuncisão, só que nossa união com Cristo vai além. O verso 12 diz, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós fomos ressuscitados com Cristo. E é esse tema que segue no verso 13. Quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Isso é conhecimento de Deus. É conhecer a Cristo, é me unir a Ele. Eu estou crucificado com Cristo e o mundo está crucificado para mim. Esse mundo aqui me interessa as pessoas, para que eu as ame, que eu possa servi-las e ganhá-las para o Senhor. Mas nesse mundo aqui não tem mais nada que de fato me atrai e me seduza. O mundo está crucificado para mim, eu para o mundo. O velho homem está crucificado. O pecado não tem mais poder sobre você nem sobre mim, porque nós já fomos ressuscitados com Cristo. E Ele nos perdoou, verso 13 final, perdoando-vos todas as ofensas. Percebam, irmãos, que aqui tem um caminho de libertação ou um caminho de dominação. Evangelho de João. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando crescemos em Cristo, do conhecimento dele, somos cada vez mais libertos. Libertos do inimigo, libertos do pecado, libertos da culpa. Mas quando damos lugar na nossa mente, quando em nosso coração, em nossa alma, damos espaço a filosofias humanas, a formas de pensar geradas pelo inimigo nos homens, em rebelião, estaríamos aí pegando um caminho de voltar a ser escravo, porque o verso 8 diz que isso aprisiona. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa, que ninguém vos aprisione. Eu fico triste de ver irmãos e irmãs em Cristo que, tendo acesso a Jesus, tendo acesso a Ele, e nele está a plenitude da divindade, nele está o amor de Deus, nele o escrito da dívida foi pago, tendo acesso às insondáveis riquezas de Cristo, há irmãos e irmãs que vão comer alimento em Babilônia, vão querer achar ensino, achar aprendizado fora de Cristo, ou até pior, em oposição a Cristo.
Minha irmã, meu irmão, não caia nessa. Não se deixe aprisionar novamente, porque Jesus já te libertou e você, estando em Cristo, você não tem necessidade de nenhuma outra fonte de conhecimento. Volto a dizer, porque está escrito, Ele é o Criador, sustentador, e nele, em Cristo, estão todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. E a nossa união com Cristo nos torna coparticipantes da sua vitória sobre o inimigo. Porque ele não tem mais como nos acusar. Tua dívida foi paga, verso 14. Cravada na cruz do Calvário. Aleluia! E, portanto, os versos 16 e 17 nos levam a uma maneira livre de viver. Ninguém tem poder, autoridade para condenar você ou a mim por aquilo que comemos ou por questões de datas ou de cerimônias. Porque Jesus é maior do que tudo isso. Tanto é assim que diz que, quanto a datas, quanto às festas do Antigo Testamento, aqui representadas por dias de festa, lua nova, os sábados, diz que são apenas sombras das coisas futuras. As festas judaicas do Antigo Testamento apontam profeticamente e simbolicamente para Cristo, mas são apenas sombra. Não precisamos olhar para a sombra, nós já temos a realidade. E quando fala no final do verso 17, mas o corpo é de Cristo, aqui está falando da igreja, que é o corpo de Cristo. Isso já foi dito em versos anteriores aqui na carta aos Colossenses, né? Então, nós somos parte do corpo de Cristo, nós somos coparticipantes da sua natureza, nós estamos perfeitos e completos nele e, portanto, não devemos dar lugar a nenhuma tradição humana, nenhuma filosofia e vã sutileza que se originaram do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não se originaram em Cristo, que é a árvore da vida. Não como alimento estragado. E aí eu quero dizer, não vá ceder, dar lugar na sua mente, no seu coração, na sua maneira de pensar a filosofias humanas, diabólicas, que escravizam. Pode observar que quem está seguindo as filosofias, as modas da mídia, está cada vez mais dominado, cada vez mais escravizado, cada vez mais oprimido. O que tem de gente triste, ansiosa, deprimida e até cometendo suicídio. Por quê? Porque estão sendo dominados no seu pensamento, na sua maneira de pensar e de viver por doutrinas de demônios, por filosofias humanas. Para com isso! Se você ouve esse vídeo, dê ouvidos à palavra de Deus, se renda a Jesus, renuncie a todo esse conhecimento maligno, humano e diabólico e venha conhecer aquele que te ama, que é o teu Criador, que quer ser o teu Pai, que quer te resgatar, te abraçar, te acolher, te conduzir para pastos verdes, para águas tranquilas e, afinal, para a casa do Pai, onde há muitas moradas e aonde habitaremos com Ele para sempre. Que o Senhor abençoe essa palavra e o Espírito Santo opere poderosamente em você que ouve, em nome de Jesus. Amém.